Salve, salve aí o pessoal do NetNature. Aqui quem fala é o Vitor, o autor do canal. E hoje, voltando aí aos nossos vídeos, ao nosso bate-papo, a nossa conversa, eu tô voltando agora com o canal, tive que dar uma parada por um tempo aí. E, bom, quando eu parei lá atrás, 2021, eu tinha deixado um vídeo aí sobre os Sahelanthropus chadenses, sobre umas descobertas que haviam sido feitas a respeito desse hominídeo. Aí, para quem não sabe, é um hominídeo que foi descoberto aí foi descrito, né, entre 2001 e 2002 pelo Michel Brunet, que foi datado aí por volta de 7 milhões de anos. Está ali próximo do nó de separação da linhagem dos humanos e dos chimpanzés, por volta ali de 9, 10 milhões de anos vai ser essa separação, e o hominídeo mais próximo aí desse ponto é o Sahelanthropus, datado em 7 milhões de anos. Está próximo do ancestral comum entre humanos e chimpanzés, né? Chimpanzee Human Last Common Ancestor. Já se sabe, né, que o Sahelanthropus chadense não tem uma relação evolutiva assim próxima dos outros grandes primatas africanos. Ele está mais próximo da nossa linhagem comum com os chimpanzés. O fóssil aí bastante prejudicado em termos de processo de fossilização, mas ainda possível observar, tem bastante aí evidências, né, traz bastante traços que permite fazer o estudo dele. O crânio aí tá bem amassadinho, né, torto, trincado, mas tá firmão ali, oferecendo informações para os paleontólogos, né? Só para lembrar aí, o Sahelanthropus chadense, datado em 7 milhões de anos, o nó de separação vai estar ali por volta de 9, 10 milhões de anos, imagina-se, né, claro. E depois do Sahelanthropus, o fóssil mais próximo aí, que está relacionado à nossa linhagem, é o do Ororhynthus, que tem aí por volta de 6 milhões de anos. O Sahelanthropus aí então tem uma crista grande aí na sobrancelha, né? Deixa ele com a sobrancelha bem grande, que é uma característica aí desse fóssil, que é diferente dos outros fósseis, principalmente de australopitecinos. Tem uma área facial aí bastante ampla em comparação com uma face que é bastante curta, né? É uma característica desse fóssil. Tem uma fossa canina aí grande, tem a crista sagital, que é aquela crista que fica em cima assim, do crânio, né? Como se fosse o moicano dele, né? Ela é relativamente pequena, bem pequena, mas na nuca ela já é bem mais proeminente, pelo menos em machos, né? Nos indivíduos do sexo masculino. E as órbitas oculares aí são bem grandes. Então é um fóssil que está relativamente bem descrito e até bem preservado, considerando que ele está todo amassado e torto e trincado, mas está bem conservado, né? A caixa craniana, por exemplo, tem um volume aí de 320, 380 centímetros cúbicos. Isso deu para ser identificado, calculado direitinho lá quando fizeram os primeiros estudos, e sempre teve essa dúvida de se ele era um bípede ou não, né? Esse bipedismo existiu de fato, como é que é essa coisa? Existe um indicativo muito forte de que ele era bípede, sim, quando você olha ali embaixo, né, no centro da base do crânio, né, onde encaixa a coluna vertebral, onde você tem aquele orifício forame magno, que é onde a coluna vai encaixar. Ele tem uma posição que indica o bipedismo, né, muito claro. É diferente, por exemplo, de um animal que não é bípede, como por exemplo o chimpanzé, onde a coluna ela vai sair de um ponto mais uma porção posterior ali do crânio, né, na região occipital, né, que é diferente do Sahelanthropus. Sahelanthropus tem ali no centro da base do crânio, bem embaixo, no meio do crânio, tem o orifício do forame magno onde sai a coluna. Então isso é um indicativo de um bipedismo, né? Então sempre existiu essas dúvidas a respeito do Sahelanthropus, né? Será que ele era bípede mesmo? Então aí no final agora de agosto de 2022, saiu um estudo, né, de uma equipe de pesquisadores franceses e lá da região onde ele foi encontrado, no Chad,
na África, né? E eles fizeram aí uma bateria de uma porrada de estudos, né, de métodos para analisar a estrutura interna e a externa também dos ossos que foram encontrados ali dos Sahelanthropus chadenses. Pegaram aí os ossos e fizeram aí, identificaram pelo menos 20 traços, né, 20 características dos ossos, e eles resolveram simplesmente comparar, né, de forma mais profunda aí, com medidas de biometria, né, tamanho do osso, densidade e tudo mais, comparando assim com a dos outros hominídeos, né, e comparando com o de primatas também, né, aqueles símios de grande porte que a gente vê na África. E aí, o resultado foi bem interessante, porque descobriram que a orientação ali da base do colo, do fêmur, né? A cabecinha, tem aquela cabecinha do fêmur redondinha que encaixa dentro da pelvis, né? Da fossa do acetábulo, e tem um pescocinho nela, né? Tem um pescocinho, que é chamado de colo do fêmur, e ele ali esse pescocinho tem um achatamento da parte superior desse osso, assim como outras características desse osso e de outros ossos ali que foram encontrados, e que se assemelham muito com a de hominídeos, dos outros hominídeos, né, que se tem o fóssil ali mais completo, né, e que são esses hominídeos relacionados à linhagem humana. Então esse fêmur, né, esse fêmur do Sahelanthropus chadensis, ele está dentro ali da margem que se espera, que se encontra os outros hominídeos que estão relacionados à linhagem humana, e ele já é diferente das linhagens dos primatas africanos ali de grande porte, né, tipo gorila, né, orangotango, chimpanzé, já tem diferença, né, a própria densidade do osso, que também foi outra característica que foi observada aí, né, um corte, né, dos ossos, né, aqueles cortes transversais, né, que o pessoal faz, e acabou caindo, sugerindo, né, na hora de fazer o cálculo, cai dentro do grupo dos hominídeos, aí sugerindo que ele tinha aí umas forças de carga que eram compatíveis com uma caminhada, com um caminhar ereto, bípede, né, um padrão aí bastante característico de bipedismo do Sahelanthropus. Então, mais uma evidência aí bastante forte, bem robusta, né, de morfometria, de biometria, de biomecânica, indicando que o Sahelanthropus era bípede de fato. E o mais interessante é que, se você voltar no tempo, lá 7 milhões de anos atrás, o Sahelanthropus chadensis, ele está vivendo numa África que está dominada por grandes florestas ali, densas, né? E é interessante porque possivelmente, né, de acordo com até as evidências que foram encontradas nos ossos, nos fósseis das porções anteriores, né, dos membros ali dos braços e das pernas, aliás, principalmente dos braços, tá indicando que ele tinha ali, né, uma anatomia muito bem adaptada, né, a uma vida arborícola. Então, provavelmente ele era arborícola, vivia em cima das árvores, mas ele, quando descia das árvores, ele andava numa posição bípede. Então, aquela ideia, né, de que a África sofreu uma mudança climática muito intensa, secou, foi dominada por savanas, e aí a partir da savana surgiu o bipedismo, essa ideia já foi ultrapassada. Não se pensa mais desse jeito. O bipedismo surgiu numa condição de mata fechada, né, de grandes florestas. Então, possivelmente um animal, né, um Sahelanthropus que talvez se não conseguisse pular de uma árvore para outra, provavelmente conseguiria descer e andar, caminhar de uma árvore até outra, adotando uma postura bípede, né, o que é bem diferente do cenário que era proposto anteriormente. Esse cenário, né, proposto anteriormente já é considerado equivocado já faz um tempo. Então essa é uma posição, essa descoberta, né, do Sahelanthropus traz mais uma força para esse novo posicionamento, né, de que o bipedismo surgiu numa África, né, numa condição de floresta mesmo, né, de mata fechada, em que os primatas conseguiam caminhar assim, né, de uma árvore para outra, quando não conseguiam pular de uma para outra. Essa é uma característica aí bastante interessante, que indica isso, né? Então é um animal que, olha que interessante, bípede e arborícola,
é bastante diferente do que a gente está acostumado, e bastante diferente do chimpanzé, né? O chimpanzé não consegue andar de forma bípede por muito tempo, justamente porque por condições anatômicas, né? Tanto o fêmur dele quanto a musculatura dele ali, nos glúteos, por exemplo, a musculatura do glúteo maior, do glúteo menor deles é muito menor do que quando você compara com a nossa espécie, né, o Homo sapiens. E a angulação também ali do fêmur, né, o fêmur de um animal bípede, né, dos hominídeos, por exemplo, sai ali aquela cabeça do fêmur, tem o colo, aí quando chega no corpo mesmo ali, né, epífise, que é as extremidades do osso e a porção central ali do osso, que é a diáfise, ela faz um ângulo, né, faz um ângulo em forma do número 7. Se você pegar o do chimpanzé, você tem esse colo do fêmur e tal, só que ele não faz o número 7, ele faz um número, faria como se fosse uma angulação. Não existe uma angulação ali como a do Sahelanthropus. Ela seria mais ou menos como se fosse um L de ponta cabeça, o fêmur dele. Não tem essa angulação para dentro. Então essa ausência de angulação dificulta muito a postura de bipedismo, né, nos chimpanzés. Tanto que quando ele fica em pé, ele fica meio curvado, assim, a região da bundinha dele fica para trás, porque ele não... Ele tem a musculatura do glúteo, né, muito menor do que a da nossa espécie, e a angulação também ali do fêmur, e evidentemente porque a coluna dos chimpanzés, né, sai ali da uma porção mais posterior, mais próxima da nuca, né, do que o Sahelanthropus. Então, o Sahelanthropus mais uma vez aí trazendo evidências de bipedismo. É óbvio que precisa de muito mais fósseis de Sahelanthropus para a gente ter uma ideia melhor desse hominídeo, né, para a gente ter ideia de tamanho, de proporção, né, e talvez até identificação de macho e fêmea, né, direitinho, assim como também precisa de fósseis de Ornithogenensis, que a quantidade de fósseis desses dois hominídeos é muito precária, muito pouco, né, então ali essa região ali, esse momento, né, melhor dizendo, ali de 6 milhões de anos para trás, até uns 10 milhões de anos, a gente conta com pouquíssimos fósseis para entender, né, a origem da nossa espécie. Dali para frente, né, depois do Rorin, você tem Ardipithecus, você tem Australopithecinos, né, tanto os Australopithecinos gráceis, né, como Australopithecus afarensis, anamensis, africanos, Sediba, né, e variações, Barel Ghazali e tal. E você tem o gênero Paranthropus, que é um australopithecíneo com características mais robustas, né, era bípede, mas não está relacionado à nossa linhagem, né, a linhagem do Homo sapiens. Depois você tem o gênero Homo, né, e todas as espécies, mas lá atrás, né, no nó ali, né, da separação entre humanos, da linhagem humana e dos chimpanzés, os fósseis são bem precários, né, de 7 milhões de anos para trás. Você tem ali o Sahelanthropus com um fóssil bastante limitado, e dali para trás você não tem mais nada, então precisa identificar, né? Provavelmente você tem vários fósseis que vão fazer essa transição. Não existe a ideia de elo perdido, né? Um fóssil metade humano, metade macaco, metade humano, metade chimpanzé, né? Como o senso comum muitas vezes faz a gente pensar, ou as pessoas pensarem. Então provavelmente você tem ali um conjunto de vários fósseis, né? De 10 milhões de anos até 7 milhões de anos ali próximo do Sahelanthropus, que vão fazer essa transição e que precisam ser encontrados e identificados. Pelo menos é isso que está indicando aí, né? De acordo com o que a gente observa nos registros fósseis. Então, não é uma espécie de elo perdido, mas sim um conjunto de várias, né, de algumas espécies que vão fazer essa transição. Essa ideia, né, de elo perdido não é interessante, não é correta na hora de a gente analisar esse cenário, né? A mesma coisa com esse ancestral comum humano e chimpanzé. Ele provavelmente vai ser ali
um marco, né, uma espécie, como se fosse uma bandeira, né, uma bandeirinha, né, para indicar, olha, esse fóssil aqui ele é interessante, porque a partir daqui começa a transição, mas ele não é uma espécie que vai, né, representar o ponto ali de divergência entre as duas linhagens. Isso não existe, né? Mesmo quando a gente olha, por exemplo, para outros registros fósseis, como por exemplo a Archaeopteryx litográfica, que é aquele dinossauro que tem características de aves, né? A gente sabe que tem, antes dele, né, já existiam dinossauros ali com penas, e alguns até já com já alçando ali um certo voo, né? E o Archaeopteryx com 150 milhões de anos ali, ele vai representar um dinossauro que tem características ali, principalmente penas, né, e algumas estruturas ósseas ali, tipo a forquilha e tal, que são características de aves. Mas ele não é a primeira ave, né? As aves vão surgir ali, de fato, no registro fóssil, ali por volta da época que caiu o asteroide, né, que terminou de dizimar os dinossauros há 65 milhões de anos. Então, entre 150 milhões de anos e 65 milhões de anos, você tem ali umas 25, 30 espécies que vão fazer essa transição de dinossauros para aves. Né? Essa transição ela não é feita, aparece uma espécie, metade ave, metade dinossauro. Isso não existe. Esse processo de transição ele é gradual e ele vai sendo representado por diversos fósseis, de tal forma que fica subjetivo, né? Um lugar onde você vai fincar uma bandeira e falar, ó, daqui para trás é dinossauro, daqui para frente é aves, né? Isso não existe. Você vai conseguir enxergar essa transição quando você começa a olhar o conjunto de fósseis. Então algo muito parecido deve acontecer aí com a nossa espécie, conforme forem descobertos novas evidências no registro fóssil ali na região da África. É o que está precisando, certo? Acho que ficou claro aí para vocês. Eu vou deixar embaixo o link para o artigo original, né, que saiu na Nature, e vou deixar também um do Science.org, que tem um link aí de divulgação bastante interessante, vale a pena dar uma lida. Se puder baixar o artigo, dar uma olhada lá, é bem interessante, tem bastante informação sobre a trajetória da nossa espécie. Valeu? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já segue aí o nosso canal. Continue acompanhando a gente no blog, né? Que eu vou ver se eu volto a escrever para ele. E a gente segue aí mantendo contato, beleza? Então um abraço para todos e até mais.